Opa, beleza? No vídeo de hoje vou apresentar outro grande filósofo do período helenístico. Finalizando o Quarteto Romano, o filósofo da vez é Marco Aurélio, outro grande pensador do estoicismo, uma escola que entendia a ética como sendo um passaporte para a felicidade. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, ative as notificações e compartilhe o canal com seus conhecidos que gostam de filosofia e jogos retrô. Se quiser recomendar algum jogo antigo, comente aí embaixo que no próximo vídeo ele provavelmente irá aparecer. Se quiser também contribuir com o desenvolvimento do canal, você pode fazer um Pix para o e-mail que está na descrição. Marco Aurélio nasceu em 121, no seio de uma família aristocrática e muito cedo perdeu os pais. Foi então adotado pelo tio, Aurélio Antônino, e o tio se tornará imperador e nomearia Marco Aurélio seu sucessor em 161. Aos 11 anos de idade, Marco Aurélio conheceu o estoicismo e adotou hábitos de vida austera, recomendados pela escola filosófica. Depois dos anos de formação, passou a colar intimamente com o imperador, seu pai adotivo, ocupando o cargo de cônsul por 3 vezes. Em 161, Aurélio morreu e Marco Aurélio tornou-se imperador. O governo de Marco Aurélio, que se estendeu por quase 20 anos até sua morte em 180, foi perturbado por guerras sangrentas e prolongadas, com as consequentes dificuldades internas. Seu reinado foi marcado por guerras na parte oriental do Império Romano contra os partas, do Império Arsácida, que leva esse nome devido ao seu líder Arsaces I, e na fronteira norte contra os germanos. Foi o último dos 5 bons imperadores, e é lembrado como um governante bem-sucedido e culto. Dedicou-se à filosofia, especialmente à corrente filosófica do estoicismo, e escreveu uma obra que até hoje é lida, intitulada Meditações. Além disso, Roma foi vítima de inundações, tremores de terra e incêndios. Marco Aurélio conseguiu enfrentar todas as dificuldades, tendo sido excelente guerreiro e administrador, e ao mesmo tempo, humanizando profundamente o exercício do poder. Nos poucos momentos que os encargos de governo permitiam, se recolhia à meditação filosófica e escrevia seus pensamentos em língua grega, que lhe parecia a mais apta a expressar suas inquietações intelectuais e morais profundas. As meditações, como posteriormente ficaram conhecidos aqueles pensamentos, são simples notas de um diário, mas de uma riqueza enorme. O conteúdo das meditações é a filosofia estoica, mas de um estoicismo bastante distante das doutrinas de Zenão, Cleanto e Crisipo. As especulações físicas e lógicas cedem lugar ao caráter prático dos romanos e ao aconselhamento moral. Em Marco Aurélio, como também nas máximas de Epiteto, a questão central da filosofia é o problema de como se deve encarar a vida para que se possa viver bem. Esse problema assume a forma de intensa preocupação com o estado de sua própria alma, em virtude da natureza delicada e sensível do autor das Meditações, homem sobretudo religioso e pouco interessado na investigação científica. Por essa razão, o estoicismo de Marco Aurélio frequentemente apresenta diferenças em relação às suas origens gregas. Marco Aurélio não chegou a ser um pensador original, e não procurou resolver as inconsistências de sua própria posição. Enquanto a ortodoxia estoica levava-o na direção de um credo materialista, seu sentimento religioso o impelia no sentido da força moral e da benevolência. Por isso, as meditações de Marco Aurélio expressam-se através de uma linguagem que, por um lado, parece pressupor a aceitação de um panteísmo puramente físico. Por outro, abandona os dogmas da escola estoica para seguir sua intuição. Por certo, a verdadeira chave para a compreensão das oscilações de Marco Aurélio deve ser procurada menos em suas características psicológicas e mais nas circunstâncias históricas em que viveu. O Império Romano estava perdendo o antigo esplendor, e a cultura clássica greco-latina mostrava os últimos sinais de vitalidade. Cada vez mais ganhava corpo uma nova concepção do mundo, o cristianismo. Marco Aurélio expressa claramente essa etapa de transição. Nele, a autossuficiência do antigo estoicismo grego cede lugar à falta de confiança em si mesmo e à consciência das próprias imperfeições. Com isso, antecipa a virtude cristã da humildade, e mais um passo apenas poderia levá-lo à concepção de um Deus único e pessoal. Agora, vou apresentar alguns trechos de pensamentos estoicos. Abre aspas. Isso nunca para de me surpreender. Todos nós nos amamos mais do que as outras pessoas, mas nos importamos mais com a opinião delas do que com a nossa. Essa máxima tem um valor enorme em uma atualidade em que se propaga um falso amor próprio. O medo do que os outros vão pensar deve ser um dos maiores medos da humanidade, mas o que ele esconde é o orgulho. O medo de errar. Abre aspas. O que seria de Hércules, você acha, se não houvesse leão, hidra, veado ou javali, e nenhum criminoso selvagem para livrar o mundo? O que ele teria feito na ausência de tais desafios? Obviamente,
ele teria apenas rolado na cama e voltado a dormir. Então, roncando sua vida com luxo e conforto, ele nunca teria se desenvolvido no poderoso Hércules. De Epiteto, na sua obra Discursos. Você não pode ver nas adversidades da vida apenas o sofrimento, o medo e a desilusão, mas é preciso ver nelas uma possibilidade de superação. É preciso aprender que todo ensinamento, todo aprendizado tem em si o desafio a ser enfrentado. Abre aspas. Ouro e prata se provam pelo fogo. Ninguém nasce com paciência. Exceto o Windows. A paciência só é forjada em situações em que surge a oportunidade de se demonstrar paciente. Não permita que a sua ansiedade se descontrole a ponto de ser maior que a sua razão. Abre aspas. Concentre-se a cada minuto como um romano, como um homem, em fazer o que está diante de você com seriedade precisa e genuína, com ternura, boa vontade e justiça. E em se libertar de todas as outras distrações. Sim, você pode. Se você fizer tudo como se fosse a última coisa que você está fazendo na vida e parar de ficar sem objetivo, parar de permitir que suas ações anulem o que sua mente lhe diz. Pare de ser hipócrita, egocêntrico e irritável. Vê como poucas coisas você tem que fazer para viver uma vida satisfatória e reverente? De Marco Aurélio, da sua obra Meditações. Abre aspas. Não perca mais tempo discutindo o que um bom homem deve ser. Seja um. Também de Marco Aurélio, na sua obra Meditações. Abre aspas. Ao amanhecer, quando de má vontade e de forma preguiçosa te despertas, recorra a este pensamento. Desperto para cumprir uma tarefa própria de homem. Irei, pois, continuar insatisfeito, se me encaminho para fazer aquela tarefa que justifica minha existência e para a qual nasci? Ou, por acaso, nasci para me esquentar reclinado entre pequenos cobertores? Mas isso é mais agradável. Nasci, pois, para desfrutar? E, em resumo, nasci para a passividade ou para a atividade? Esse é aquele dia em que acordamos e ficamos olhando para o teto, pensando em tudo o que temos que fazer no dia. Essa máxima fala sobre senso de dever, contra a procrastinação, falta de responsabilidade e pontualidade. Abre aspas. Seja tolerante com os outros e rigoroso consigo mesmo. Se chegou até o final do vídeo, agradeço a consideração. Se inscreva no canal que eventualmente terá vídeos novos da terça e quinta, às 4h20. Se quiser conhecer mais sobre filosofia, veja minhas playlists que estão separadas por períodos históricos. Obrigado! E até um outro dia.